Amigos da TV Cidade, é hora do programa Cidade Aberta aqui no nosso canal 14, o canal digital da NET em Farroupilha, mas ao mesmo tempo em que eu saúdo, cumprimento cada um de vocês que estão aqui no canal 14, quero também estender os cumprimentos a quem nos acompanha pelas redes sociais, Facebook, no YouTube, ainda quem está nos acompanhando também pelo site da TV Cidade, tvcidade.net, e sobretudo também quem está conectado diretamente, quem está com a TV Cidade na palma da sua mão, por meio do aplicativo que você deve baixar no seu celular para ter acesso à nossa programação. A todos vocês, o meu abraço, a minha saudação, muito bom estarmos juntos em mais um programa Cidade Aberta. O programa sempre de entrevistas com os assuntos do nosso cotidiano, do nosso dia a dia. O Cidade Aberta de hoje tem a grata alegria de receber aqui nos estúdios o empresário Senair Gomes da Silva, o nosso convidado semanal, que mais uma vez está presente. Senair, quero te acolher, te receber, seja bem-vindo para mais um programa. Olá. Boa noite. Boa noite. É um prazer voltar aqui e é sempre bom ter esse canal de comunicação com os nossos telespectadores e agradecer o retorno que a gente recebe quando a gente encontra as pessoas e sempre comentam sobre o que a gente fala aqui. Isso é muito bom, é gratificante. Eu espero que a nossa audiência continue. Com certeza. Me permita hoje, Senair, já combinei com o Senair e para tanto quero trazer também a nossa programação. O Senair tem passado por alguns dias bastante difíceis da sua vida também. Na semana passada, a perda do seu pai, o senhor Anacleto Gomes da Silva, enfim... Foi o fim da sua história, mas um senhor que foi muito amado pelos filhos, que teve uma caminhada, que deixou um legado bastante grande para todos os filhos também. Mas todos nós sabemos que a nossa vida tem fim. Nós estamos numa caminhada chamada finitude. Chegará um dia, a gente não sabe que dia que vai ser. Nós não temos no calendário como dizer, vai ser dia tal, do mês tal, do ano tal. Pode até já estar traçado para todos nós o nosso destino, mas nós não sabemos nem o dia, nem a hora, nem o momento. Mas saberemos e temos convicção, por mais que a gente relute, a gente tente renunciar, de que um dia nós partiremos. A gente sempre diz, eu estou preparado para a morte, eu estou preparado para a partida de um familiar, de um amigo, mas nem sempre a gente consegue colocar isso em prática. Como é que é esse lado, Senair? Deixa o teu coração falar da forma que o teu coração conseguir falar nesse momento também. Como é viver a perda de um familiar, sobretudo de um pai, porque um pai é sempre um pilar na vida, um ou dois ou três pilares na vida da gente. Eu vejo assim, a gente chega num momento da vida que a gente começa a analisar as coisas um pouco diferente. E por influência dele também, eu comecei a enxergar coisas que até então eu não enxergava, em relação a como se comportar diante da vida e da perspectiva de um final de vida. A gente passa dos 60 anos, a reguinha já foi. A reguinha da vida, a gente esquece que ela já está bem menor a parte da frente do que a parte que já passou. 60 anos, ele chegou aos 91. Isso é uma bênção. É muito difícil. Uma dádiva de Deus. Então, a gente começa a analisar algumas coisas e por influência dele eu comecei a tirar o pé. Comecei a respirar mais, com mais calma, e ouvi aquela música do Renato Teixeira e do Almir Sater, que diz, ando devagar porque já tive pressa. Sim. Então, e eu fui muito apressado. As pessoas que me conhecem, me conheceram na minha juventude, sabem que eu não queria as coisas para hoje. Era para ontem de manhã ainda. Veja como eu era acelerado. Queria... Tudo muito imediatista. E não tinha muita paciência com a espera. Hoje eu sou um cara, mudei muito, e te digo assim, só para te contar uma passagem. Eu liguei para ele há uns 2 anos e disse, eu estou com um projeto pronto para criar ovelhas lá no sítio. O sítio que foi nosso, a gente se criou lá. Eu disse, a gente vai cercar 5 hectares. Fiz um projeto com um agrônomo, veterinário inclusive, e disse, eu vou criar ovelhas. Já tenho até um orçamento para pegar 180 cordeiras, o galpão já tenho fazer um reciclado, como fiz lá na empresa, e vou começar isso aí, fazer um matadouro para entregar a carne pronta.
Eu relatei tudo para ele, os detalhes do projeto. Ele esperou terminar e disse, tá velho e caduco. Tá velho e caduco. Ele não te deixou prosseguir com o teu sonho. Com o meu projeto. Teu projeto. Era uma ideia. Sim. Então isso me marcou muito. Muito. Te marcou bastante. Sim. Por que te marcou? Por causa da sabedoria do ensinamento dele? Essa sabedoria, eu não sei... Que só a vida dá, não tem faculdade que dá assim, isso. Não sei se eu vou conseguir acumular essa capacidade de, em poucas palavras, ele foi muito brincalhão, como é que em poucas palavras o cara resume numa brincadeira. Em uma frase. E numa frase o que ele estava pensando sobre o meu projeto. Caduco. Velho e caduco. Por quê? Ele disse, tu está 100 quilômetros longe. Como é que tu vai confiar em pessoas que talvez tu pouco conhece e largar um patrimônio, um valor, uma possibilidade de ganho, uma possibilidade de muita perda a 100 quilômetros de distância? Tu estando junto, às vezes tu reclama que as coisas não são como tu queria, tu imagina nessa distância. E eu já tive uma experiência de colocar um caseiro, colocar um gado para engorda, e o gado parte e morreu por falta de alimento, e o alimento do galpão, por relaxamento do cara, por falta de vontade. Então ele me tocou na ferida. E ele nunca se preocupou em magoar ou não os filhos. Ele se preocupava em dizer as correto. Coisas, assim, da forma mais objetiva, sem rodeio, para que você sentisse na carne o que ele estava pensando e te dizia por quê. Então, você errava, se você errasse, era justamente por ser teimoso. Não que ele não te dissesse as coisas nua e crua. Ele não fazia rodeios. E isso, com o tempo, eu fui entendendo que esse é o melhor jeito. Porque às vezes a gente relativiza a coisa e eu vou seguir em frente. Eu simplesmente parei para pensar. E descobri no mesmo momento que ele tinha razão. Então, assim, e outros casos também, mesmo ele não entendendo sobre aquilo, porque um semi-analfabeto, o pai lia mal e desenhava um nome, uma pessoa assim com muita dificuldade, nunca foi na escola, aprendeu por conta, mas ele tinha uma vivência de mundo, um homem que viajou o estado do Rio Grande do Sul andando a cavalo. No lombo do cavalo. Não passeando, transportando tropas de bois para as charqueadas em Gravataí, Porto Alegre. Certo. Tinha charqueadas que embarcavam para a Segunda Guerra Mundial. Foi esse o ofício principal dele. Levar o gado, era abatido, fazia o charque e mandavam para a Europa. Então isso é um trabalho bem difícil. Se tu lê o livro dele, consta... Escrito pela colega jornalista Adriana Lins. Então, assim, a Adriana é uma filha para ele. Foi uma filha a mais. Então, assim, ele colocou, ela resumiu, pedi para ela resumir o máximo possível, mas conta esses episódios. Esses episódios, esses trechos. Depois ele começou a buscar tropa de animais, domava e vendia. Ou seja, ele foi um comerciante nato. Sim. E aí, como a mãe não quis sair do sítio, ele foi para lá aprender, plantar naqueles terrenos horríveis. Ele aprendeu a plantar, aprendeu a trabalhar na roça. Então hoje o sítio, ele foi lá diversas vezes comigo, depois que eu peguei de volta, e ele contava histórias da época que ele foi para lá, 1948. 1948. Como é que foi esse momento? Foi um momento com certeza de muita dor, porque fica aquele vazio, há uma ruptura, um pedaço da gente que vai com a pessoa, sobretudo com um familiar também, deve ser com um esposo, com uma esposa, enfim, um pai, mas assimilar esse momento da perda é fácil? Não é fácil, né, Sinério? Não, mas assim, aos consolos, tu tem que buscar, e eu estou fazendo isso e está dando certo, e eu fiquei um tempo sozinho, fui sábado buscar um caminhão em Gramado, e não quis que a minha filha viesse comigo. Estava ela, o namorado e a mãe. E então um dos três podia estar comigo. Os dois não, porque os dois estão sem a carteira. Ela e o namorado não. Então a mãe dirigia e podia ter vindo ele. Um vai contigo? Não. Chovia muito e eu disse, eu vou sozinho no caminhão. E 3 horas dentro de um caminhão, eu fiquei pensando e buscando as explicações e assim, consolos, né? A gente busca motivações para isso também, né? E a gente encontra numa vida passada junto,
convivi com o homem 62 anos que eu lembro. Na melhor fase da vida dele, porque eu lembro dele com 29 anos, até os 91. Então, conheci muito bem o que ele pensava, olhava para mim e eu sabia o que ele queria. Então, sim, tive a sorte de ficar na quarta-feira, antes, ele faleceu na quinta da manhã. E fiquei na quarta-feira a tarde toda com ele, porque a gente ficou só 8 dias. Revezando, ficou só 8 dias, mas mesmo assim, um filho a cada tarde. E de manhã ela ficava com ele, a segunda esposa dele. Então a gente tive a sorte de conviver com ele praticamente nos últimos momentos. E o que ele falou, normal, como se nada ia acontecer com ele, assim, normal. A gente percebendo, e ele mesmo já vinha admitindo há algum tempo, disse na minha frente para o médico que ele não acreditava mais que ia ter volta, e disse por quê. Ele sentia. Então a gente se consola porque foi, e principalmente a maneira com que ele levou a vida, com alegria. E ele falava isso, que só a alegria faz você viver mais. Então, diante do maior problema, ele achava um jeito de minimizar. E isso jogo de cintura. E me contagiou, e eu levo isso como uma lição de vida para sempre. Um legado. Porque eu não consigo encarar um problema como se fosse um problema do fim do mundo. Sempre há uma solução. E se não há solução, solucionado está. Então isso eu peguei e comecei a fazer uma retrospectiva e busquei em toda essa convivência motivos para eu não tenho motivo para ficar triste. A gente sente saudade, mas tristeza não. Porque em vida tu fizesses tudo que tu podias pelo pai. Sim. Amou, esteve presente, conversou. E a gente conseguiu proporcionar alegrias para ele, como ele proporcionou para nós. Então, uma via de mão dupla. Então eu digo, missão cumprida de ambas as partes. Da parte dele e da nossa parte. Então assim, eu não tenho nenhum tipo de problema, sei que isso é natural para todos nós. E hoje eu já fiz brincadeiras, ontem, no dia seguinte, quando as pessoas iam conversar comigo, eu já fazia alguma brincadeira, porque é natural da gente. Eu sou assim. O dia que tu não me... Se eu passar um dia sem fazer uma brincadeira, sem tirar com alguém... Tu estás doente. Eu estou doente. E mesmo doente, eu acho que eu consigo fazer. A minha esposa que diz, como tu é parecido em comportamento com o teu pai. Não é só em comportamento. Maneira de ver a vida, maneira de enxergar as coisas. O meu pai não admitia um erro de sacanagem. Um erro natural é natural, mas um erro proposital, ele não perdoava. Você teve o propósito de prejudicar alguém? Não conta comigo. Sabe? Carta fora do baralho. Eu acho que isso, sem radicalismos, mas eu acho que a pessoa veio para esse mundo para fazer o bem. Eu não posso prejudicar ninguém espontaneamente. Quem planta o bem, colherá o bem. Não é espontaneamente, não posso... Deliberadamente, não posso prejudicar ninguém. Com certeza. Então isso são princípios que a gente leva para o resto da vida. Nós vamos ao nosso espaço de apoiadores, a gente volta em seguida aqui no programa Cidade Aberta. O nosso convidado hoje é o empresário Sinair Gomes da Silva, e é bom falarmos desse lado sentimental, porque eu tenho esse lado sentimental, você tem esse lado sentimental, nós na família temos esses momentos também, e a vida muitas vezes ela é muito curta para nós vivermos brigando por mesquinharias, por detalhezinhos que não levam a absolutamente nada. O importante é fazer o bem a quem a gente acha que deva fazer o bem, porque quem realmente faz o bem sente uma gratidão, sente uma paz no coração, e não há recurso financeiro, não há casa, não há nenhum bem imóvel que venha a suprir esse bem que a pessoa sente. A gente volta em seguida com o Cidade Aberta de hoje. Refeições de dar água na boca, o sabor da comida caseira bem preparada, servida em espaço amplo, organizado, local para um bate-papo e o tradicional churrasco gaúcho servido no ponto. Nas quartas-feiras à noite, a tradicional vitela. Pratos preparados com carinho. Grande variedade de sobremesas. Restaurante Estefenol, muito mais que um restaurante. Pista de danças, amplo local para festas, casamentos, formaturas e aniversários.
Stefenol, o restaurante anexo ao Círculo Operário em Farroupilha, na Rua Rui Barbosa, telefone 3261-4034. Olá, amigos da TV Cidade, prazer estar aqui novamente. Me chamo Joana Butelli, sou nutricionista. Estou aqui, então, nesse cabimento dessas dicas nutricionais que vocês vão acompanhando durante a semana. E já falamos de várias do comer bem, vocês vão ouvir falar de pratos coloridos, vocês vão ouvir falar de ambiente saudável. E hoje, então, eu quero dizer para vocês, façam as pazes com a alimentação. Façam as pazes com a comida de verdade que vocês têm. Essa história de que comer a massa faz mal, de que leite faz mal e que glúten faz mal, né? Tudo tem um caso especial, um indivíduo especial por trás disso. Saiam do modismo, saiam, hoje a gente chama o terrorismo nutricional que estão fazendo, né? Tudo não pode, tudo é proibido, a gente sente culpa, a gente sente medo da comida, a gente sente um medo com a alimentação, né? Isso é do Himalaia, isso é da Amazônia, isso é de não sei quem. Então, saiam disso, procurem um profissional para orientá-los bem, se tiverem alguma doença, alguma patologia, para seguir uma dieta específica, mas se não, comam bem, sintam prazer no que estão comendo. Um chocolate com boa qualidade faz bem para todo mundo, né? Tomar uma água com gás não engorda e não dá celulite. Então, minha dica é assim, ó, faça as pazes com aquilo que te dá prazer até na alimentação. Né? A alimentação, eu volto a dizer assim, que quanto mais equilibrada, mais da natureza vier, menos embalada for, isso nos dá prazer em comer, o nosso organismo agradece essa ingestão desse nutriente, e aí você vai buscar um futuro melhor com menos doenças. Zaga Farma em Farroupilha, com seus 2 endereços para melhor servir a sua clientela. Pena de Moraes 397. Teleentrega 3261-3726. Na Júlio de Castilho, 784, espera você para lhe atender com qualidade e preços competitivos. A facilidade do cartão H-Pharma para você comprar em 5 vezes sem juros. Além de toda a linha de medicação, possui também uma grande opção de suplementos nutricionais. Na linha Kids possui os florais usados mundialmente como terapia complementar. H-Pharma, sinta-se bem, sinta-se em casa. Olá, telespectadores da TV Cidade. Me chamo Milena Valmórvida Dallagnese e sou engenheira de alimentos. A dica de hoje é sobre cuidados com o cozimento dos alimentos. Sabemos que a temperatura elevada pode eliminar a maioria dos micro-organismos causadores de doenças transmitidas por alimentos. Por isso, devemos seguir algumas regras. Deve-se cozinhar bem os alimentos e reaquecer as sobras, antes do uso, acima de 70 graus Celsius. Deixar que todas as partes dos alimentos fervam bem. Os ovos devem ser bem cozidos ou fritos. Gema e clara duras. Evite carne mal passadas. Essas são algumas dicas que vocês devem levar em consideração ao fazer suas refeições nas suas residências. Até a próxima!
Voltando com o programa Cidade Aberta, na nossa TV Cidade Farroupilha, o nosso convidado hoje é o empresário Senair Gomes da Silva. Já no primeiro segmento, o Senair também falando um pouquinho mais com emoção natural, teve a perda do seu pai há poucos dias, já o cumprimentamos, também quero deixar aqui publicamente o registro na TV Cidade, os cumprimentos de toda a nossa equipe, da equipe da TV Cidade, em meu nome, em nome do Israel, em nome do Glacir, de toda a nossa equipe também, porque nós, nesse período de nem 2 anos de TV Cidade, nós aprendemos muito com as vivências do Senair, e é uma pessoa que a gente admira muito pela forma como, pelo conhecimento que tem, pela forma humanizada de lidar, e assim, tem aquele ditado que o italiano diz, né, que o fruto nunca cai longe do pé. O fruto nunca cai longe do pé, e com certeza o teu pai, a tua vida, ela também foi muito regida pelo teu pai. E a gente já conversou em rápidos episódios também, essa vida no interior, essa vivência, uma família, vocês eram uma família relativamente grande, 6 irmãos, mas a vida do interior, não é essa vida atribulada, corrida que nós temos hoje no meio urbano, mas enfim, era uma vida muito puxada também, com muito trabalho, com muita dificuldade, mas que se dava sentido amplo à vida. Era por aí, foi assim na tua infância também? O jantar junto, almoçar junto, ou sentar à mesa juntos, os velhos conversar e a gente escutar, e mais tarde sendo chamado a participar. A gente nunca foi excluído, fica quieto, não. Que disse mesmo? Opinião furada, mas é melhor uma opinião furada do que não falar nada. Então, sempre brincava dessa forma. Agora, o que mais me marca é o seguinte: quando a gente está lá naquela dificuldade, começa a trabalhar com 5, 6 anos, não para brincadeira, para trabalhar com obrigações. E aí, daqui a pouco, um homem que, como falei, aprendeu sozinho, o que aprendeu, por conta, e aí ele chega e diz: o primeiro filho vai me ajudar porque eu preciso de alguém. Como é que eu vou carregar um cargueiro, a mãe doente, sozinho? Alguém tem que escorar um lado para depois eu colocar o outro lado nos animais. Como é que eu vou fazer qualquer... E o filho mais velho? Era o mais velho que ficava com ele. Eu sou o segundo. O segundo, tu tá bem na escola, tu é um menino que aprende fácil, a professora elogiava. Aliás, fui o único aluno da professora Zélia, casada com meu tio, que pegava carona com ela. Ela vinha, passava lá na frente da casa, gritava. Lá no agudo. Eu botava o pé no pé dela, no estribo, e montava na garupa. Ela vinha a cavalo. E no inverno, embaixo da capa, era muito bom, era quentinho. Nem os filhos dela não fez isso depois. Ela fazia comigo. Eu sempre fui um privilegiado, essa é a verdade. Sempre fui de muita sorte. E aí o que acontece? Passado essa idade da escola primária, dos 4 anos primários, ele disse: eu vou te colocar numa outra escola, que eram 7 quilômetros longe, para que você faça o 5º ano primário. Que é interessante. Como a minha tia só tinha o 4º ano, com o 5º ano eu seria o substituto natural dela. Seria professor no lugar dela, certo, naquela época. Aí, quando eu fui para lá, eu caminhava 7 quilômetros e 7 para voltar. A professora, olha a outra sorte, a outra bênção. A professora chegou e disse: não, vem morar com a gente, estuda de manhã e trabalha à tarde. Eu, então, com 11 anos. Aí o pai relutou um pouco, mas deixou. Achava que eu ia à tarde, virava DIU. Aí continuei lá com a professora, 1 ano, e aí a professora conseguiu, junto aos colégios dos padres na REC, que eu ficasse fazendo normal rural. Ou seja, olha a percepção dele. Você vai ser professor, então, já numa escola diferente, uma escola um pouco superior àquela que eu aprendi, que era a escola rural, lá onde eu fiz o 5º ano primário. Então, fiquei 4 anos, saí de lá professor e fui dar aula no interior de São Marcos. Durante 1 ano. Direcionava de manhã e à tarde. Eu fazia os mesmos 6,5 km praticamente, para ir à tarde dar aula e voltar. Então, nesse encontro com essas pessoas lá em São Marcos, acho que eu te diria 50% dos meus ex-alunos compareceram. E diversos deles chegavam na minha frente: o senhor não lembra de mim? Como é que eu vou lembrar de alguém com 7 anos, que foi meu aluno, agora com 40 anos? 40, 50 anos. Então, e ficou combinado a gente se encontrar, todos os meus ex-alunos, para a gente fazer um almoço. Então, essas coisas vão ficar para a vida.
É o que a gente leva da vida, É o que a gente leva da vida. Essas coisas, assim, você lembrar aqueles momentos assim, quem me jogou nessa vida? Quem me deixou fazer isso? Era muito mais simples para eles, ao invés de 1, 2. Tenho 2 filhos, a outra já é a menina, né? 2 filhos que vão me ajudar. Ele não foi egoísta. Ele simplesmente fez sacrifício e empurrou fora do ninho. Isso, naquela época ninguém fazia isso. Ele foi criticado por muita gente lá na volta. Vai mandar para a cidade. Quando eu deixei de ser professor para estudar em Caxias, então foi um desastre. Porque todo mundo ficava na orelha dele. O cara é professor, é uma das 3 santíssimas das 3 profissões. Não, assim, é uma das 3 pessoas da Santíssima Trindade. Sim. O padre, o delegado e o professor. Então lá no interior era assim. E aí a gente já, entendendo um pouquinho mais da vida, queria crescer um pouco mais. E eles não, a vizinhança não entendia isso. Pô, o cara é professor, vai querer o que mais da vida? Que era o topo da pirâmide. Tinha chegado no topo. No topo, e eu né? isso, mais tarde, seria o substituto natural da minha professora, da minha tia, ou talvez numa escola maior, lá na outra, 6 quilômetros longe. Naquela época, cada escola tinha 40, 50 alunos. Sim. Então, era vamos dizer, um passo natural. E ele não. Me bancou, ajudou de todas as formas, para que eu conseguisse entrar numa faculdade. Quer dizer, os 3 primeiros anos, depois entrar numa faculdade. Sempre apoiando, tu precisa, vou lá no banco, faço um empréstimo, aí tu vai me pagando aos poucos. O teu modelo de vida, ele se confunde muito com o modelo de vida do teu pai, a forma de pensar, a visão, a forma de ser. Tu herdas muito isso do teu pai, mais da tua mãe. Qual a tua maior identificação? Tu sabes que a mãe era uma pessoa muito determinada também. A prova está que ela disse, você quer casar comigo, vem morar no Agudo, e não lá no campo. Eu não vou ser empregada de fazendeiro. Não vou criar meus filhos e você. Aí vai fazer o quê? Comprou a terra lá perto dela, vendeu o gado que ele tinha, que o fazendeiro foi dando um gado para ele, vendeu o cavalo, vendeu o que tinha e comprou a terra. E ela ensinou ele a trabalhar. Então, depois a gente comprou um engenho, fazia engenho que se chama a moer-cana, né? Fazer açúcar e rapadura. O conhecido melado, né? E ela ensinou ele a fazer isso, que eu não sabia nada. E ensinou nós também, que a gente comprou, eu já lembro bem, já era grandinho, já tinha 7, 8 anos. Então a gente, vamos dizer assim, ela também era determinada. Ela ajudava muito. E nunca vi os 2 brigarem. Você veja que são coisas bem diferentes. Porque ele tinha esse lado de levar a coisa na brincadeira. Ela saiu um pouco do sério com ele, virava as costas e saia rindo. Não tem essa ficar batendo boca. Então isso a gente aprendeu muito com ele. E quando chegamos aí, vamos botar assim, que eles estavam já todo mundo tinha saído de casa, estavam no sítio sozinhos os 2, e ele dizia que no céu tinha uma cadeira de ouro, e ela dizia isso, para o primeiro casal que nunca tivesse brigado. E eram eles 2. Eles nunca brigaram. Nunca. Depois na cidade teve alguns rusgas, porque ninguém é perfeito. Alguns desentendimentos, algumas ronhas. Porque a cidade faz mudar a cabeça de quem vem da colônia e vem conviver na cidade, são coisas diferentes. Então ele ia na janela, passava uma mulher bonita, ele já ficava batendo papo, velho, é claro que se sentia assim, isso era lógico, porque não tem uma mulher bonita em São Marcos que já não conversou com ele. Porque ele estava caminhando na rua, ele chegava, bom dia, tudo bem por aí? Quer dizer, ele era um cara assim. Aberto, espontâneo. Eu resolvi dormir lá na noite, fui comprar um pijama. O dono da loja disse, sinto muito, teu pai, mas ele passava aqui, cada vez que o tempo era bom, ele passava, seguidamente ele passava aqui para a gente contar causa e dar risada com ele. Então, assim, São Marcos conhecia ele por esse lado brincalhão. Mas eu copiei um pouco de cada um. Tem uma mistura dos dois. A persistência da minha mãe, e ele também era persistente, mas assim, a persistência dela, a maneira dela ser assim, muito espontânea. Uma vez a vizinha, mas vem um fiscal do Banco do Brasil conferir as lavouras, e onde eu vou botar ele sentar? Porque a maioria tinha bancos de madeira, né? E ela tinha uma cadeira toda furada, assim, ela disse, se ele quiser, ele sente aqui. É onde eu sento também. Não é diferente, não é mais do que eu? Você volta no tempo, todo esse tempo, as pessoas tinham um respeito enorme por esse tipo de... Ela disse, olha, é o que eu tenho, se ele quiser, ele sente aqui. Com a maior espontaneidade, com a maior tranquilidade. Então, esse tipo de coisa eu aprendi mesmo. E eu falo isso na minha casa. Porque... Não. Gente, nós somos assim. Por que nós vamos mudar se vem alguém especial aqui em casa?
vai ser recebido na cozinha, como a gente convive, se quiser um café a gente dá, e se não, o problema é dele se ele não quiser as coisas. Nós vamos dar o que nós temos. Essa espontaneidade, essa despreocupação. Eu enquanto fui presidente da SIC, isso é bom que se diga, eu comprei diversos ternos e gravatas, porque eu estava representando a classe empresarial de Farroupilha. Agora, depois disso, eu só uso gravata em casamento. E eu gosto de andar de brim, porque eu me sinto bem, assim. Não é que eu me senti mal de gravatas, bonito que nem você. Não é que eu me sentia mal. Mas acontece que o meu trabalho, meus clientes... É teu jeito de ser. E o meu jeito de ser. Bom, para fecharmos esse bloco, me chamou muito a atenção a tua primeira fala, a música Ando Devagar, porque já tive pressa. Hoje tu tens uma idade, tu já passou a barreira dos 60 anos, 65. Né? Tu estás aposentado, tu estás ainda nativa com o teu negócio, com a tua empresa, com a família atuante na comunidade, presente aqui em Farroupilha, mas o teu ritmo de vida hoje é diferente. A vida, com o andar da carruagem, ela vai impondo os ritmos de vida ao ser humano? O ser humano, para começo de conversa, começa a receber limitações pessoais na vida, no organismo todo. Você não consegue mais jogar futebol. Questão física. Né? Você não consegue mais jogar futebol. Você não consegue correr como correr com 20 anos. E tem as suas vantagens. Se a gente consegue botar bem isso na balança, ficar velho é bom. Tem suas vantagens. A vida é linda mesmo de cabelos brancos. Eu falei isso no outro programa. Você que escolhe como você quer viver. Se você tem 20 motivos para chorar, de brabo, de tristeza, e você tem os mesmos 20 para rir, para ter alegria. Você tem os mesmos 20, questão de escolha. Eu escolho rir. Chorar de emoção, de alegria, de tristeza, nunca. Não existe como ficar triste. Como eu falei, eu estou saudoso, não triste. É o saudosismo. Não é tristeza. Porque tudo que deu para fazer, você fez. Tudo que eu tinha para receber, recebi. Tudo que eu tinha que doar, eu doei. Então não tem por que ficar triste. Não, com saudade. Uma perda, uma falta. Agora não estou triste. Se eu tivesse triste, eu não estava brincando com as pessoas hoje, rindo com as pessoas, ouvindo música. Carlos Magrão me mandou uma música especial que está lançando, inédita. Fiquei ouvindo. Não tem. A minha filha diz, pai, como tu lida bem com isso? Não sei se eu lido bem ou não. É o meu jeito de ser, o meu jeito de pensar. Eu acho que se a gente não tem remorso nenhum, não tem arrependimento nenhum, eu acho que a vida nos ensina a cada momento que se passa, com cada pessoa que se conversa. A vida é um constante aprendizado. Um constante aprendizado. Com todas as aldeias que eu já convivi, tu tira um pouquinho de cada, a cultura alemã, a cultura portuguesa, a cultura italiana, a cultura não sei de quê. Quer dizer, tudo isso... E não tem fórmula pronta, cada um faz a sua, né? Não. E se tudo isso que eu falei até agora serve para mim, não quer dizer que serva para você. É você que tem que, no momento, sentir e analisar e buscar forças, buscar argumentos, eu digo isso, buscar argumentos, buscar motivos para seguir de uma forma ou de outra. Eu vou, com certeza, seguir alegre, brincando com as pessoas e tentando fazer as pessoas serem um pouco mais felizes. Esse é o meu pensamento. Senair, continue conosco, nós vamos encerrando aqui esta primeira edição do programa Cidade Aberta. Foi um tema um pouco diferenciado hoje, mais do lado sentimental também, enfim. A gente precisa falar dessa questão da morte. Eu acredito que a morte ela é uma ruptura que a gente tem, é um pedaço que vai... mas ao mesmo tempo ela nos dá um ressignificado para a vida. Quantas pessoas que por meio da morte depois conseguiram reunificar a família, enfim, reaproximar laços. Que pena que a gente tenha que chegar a esse ponto, mas que a morte realmente nos dê esta dimensão de proximidade, esta dimensão de amor, de acolhida. Muitas vezes a gente brinca, bronqueia, fala, desfala, mil e uma coisa, e daqui a pouco por algo tão supérfluo, tão fútil, que não vale nem a pena, mas que a vida, acima de tudo, é o grande sentido que nós precisamos implementar. Então, só o fato hoje de estarmos aqui vivos, já é um presente de Deus, já é uma dádiva de Deus. Simplicidade, viva com simplicidade, porque a simplicidade te faz
grande, muito grande. A gente encerra esta primeira edição do programa Cidade Aberta. Nós voltaremos na segunda edição, então, partindo para uma pauta mais política, na conversa, então, no bate-papo com o empresário Sinair Gomes da Silva. Fique por aí, a gente se encontra na TV Cidade ao longo da nossa programação.